Olá, meus irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita e eu vou contar para os irmãos aquilo que eu entendi do texto do pastor Judiclei Santos, chamado Encontrando Prazer na Palavra de Deus. Esse texto consta do Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, como não fui eu quem escrevi, foi o pastor Judiclei, eu só vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, ok? Então, isto dito, podemos orar. Senhor Jesus, em teu nome pedimos que tu nos esclareça, nos mostre o que é meditar na tua palavra de dia e de noite. Que nós possamos ser esclarecidos e que possamos aplicar realmente esta verdade em nossas vidas. Amém. Bem, então o nosso texto para meditação é o Salmo 1. E ele diz assim: a verdadeira felicidade. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas palavras são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também tudo que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus, eles são como palha que o vento leva. No dia do juízo eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus, pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. Amém? Bem, então o pastor Judiclei Santos escolheu o versículo 2 para ser o versículo-chave. E o versículo diz assim, ó: Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então o pastor diz aqui que no Salmo 1, o justo é conhecido. E conhecido de que jeito? Entre todas as outras coisas, ele é conhecido pelo prazer na lei do Senhor. Então, a gente sabe hoje que justo é aquele que é justificado por Jesus Cristo, que reconhece que Jesus Cristo é o seu Salvador. Então, esses são os justos, os que foram justificados pela fé. Então, o substantivo prazer acentua um desejo por algo valioso. Logicamente, a gente só tem prazer, só tem alegria, só gosta daquilo que realmente tem valor pra gente, né? Então, o justo é alguém que aprecia a palavra de Deus e atribui a ela grande valor, tornando-se uma fonte de prazer para o seu coração. Seu deleite, quer dizer, o seu prazer, a sua alegria é tão intensa que o justo medita de dia e de noite na lei do Senhor. Sabe, irmãos, e eu fiquei pensando, né? Por que é que a Bíblia é tão pouco lida? Porque muitas pessoas dizem assim: eu não leio a Bíblia porque eu não entendo. Eu acho complicado. Ou então acaba falando: amanhã eu vou ler e ler uma vez por mês. Ou então só lê quando vai no culto. Enfim. E eu fico pensando assim, como é que a gente pode, quando a gente ama muito uma pessoa, por exemplo, nosso pai, nossa mãe, nosso esposo, nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos netos, enfim, quando amamos pessoas, a gente não quer ouvir o que elas falam, a gente não tem alegria em ouvir o que essas pessoas dizem. Eu penso que sim, né? Eu acho que é um prazer para cada um de nós ter o privilégio de conversar com as pessoas que a gente ama. E a mesma coisa aqui, eu fico pensando na lei do Senhor. Então, talvez a gente não tenha tanta alegria de ler a Santa Palavra, porque ainda não colocou na cabeça que realmente a palavra é a palavra do Pai, é a palavra de Deus. Porque falar é uma coisa, né? Mas vivenciar isso é outra. Como que pode ter uma pessoa que se diz cristão
apartada daquilo que Jesus Cristo diz, né? É, uma vez aconteceu no meu trabalho, uma pessoa que estava conversando, dizendo que sim, que ela acreditava como eu, que a Bíblia era a palavra de Deus. Então eu disse para ela, bom, então, isso que você está dizendo, que não é pecado segundo a palavra de Deus, não está certo fazer. Aí ela disse, não, não, mas assim, não é tudo que está na Bíblia que a gente tem que seguir, né? Senão não dá. Tem coisas que a gente tem que deixar para lá. Então, assim, será que a gente também não age desse jeito? Ah, tem coisas que é melhor deixar para lá e não presta atenção. Outra coisa que eu fiquei me perguntando é: o que é meditar na lei de dia e de noite? Será que é assim a gente ficar parado e ficar pensando, ai, a palavra de Deus, os mandamentos, as parábolas, e fica assim de dia e de noite? Eu penso que não, né? Eu acho que à medida que nós vamos vivendo a nossa vida, o nosso corre-corre do dia a dia, nós vamos sendo lembrados pelo Espírito Santo a respeito da palavra de Deus. E nesse contexto é que nós meditamos na palavra de Deus de dia e de noite. Então, vou me alimentar. Ah, o Senhor diz que a gente tem que dar graças. Jesus Cristo nos deu esse exemplo. Bom, então vou dar graças também. Então é um jeito de, eu penso, né? É isso que eu entendi. Que a gente medita assim, pensando nas coisas de Deus envolvidas no nosso dia a dia, né? Não sei, eu penso que é assim. Então, o pastor aqui diz que esse salmo nos ensina, o Salmo 1, e nos encoraja a pensar sobre o que nos satisfaz e dá prazer. Então, a gente tem que pensar, poxa, o que é que me dá alegria? Observe que todos nós valorizamos o que nos dá prazer, o que nos dá alegria. Por isso, encontramos tempo e fazemos tudo quanto for possível para nos satisfazer com aquilo que nos é agradável. Então, por exemplo, tem gente que adora comer e se pudesse comer o dia inteiro. E tem gente que come o dia inteiro. Tem gente que adora ver televisão e gasta horas e horas e horas vendo televisão. Outros de conversar no telefone, outros de ficar no Facebook, no Instagram, enfim, aquilo dá uma alegria, a pessoa vai ficando até. Tem outros que adoram joguinhos de celular, outros videogame. Então tem coisas que realmente nos dão alegria. Tem gente que eu já ouvi falar assim, que nem sai de casa para ver o capítulo da novela. E tão importante que aquilo é para a pessoa. Então, por exemplo, a minha mãe, ela amava assistir o Silvio Santos. Então, quando a gente programava alguma coisa de domingo, ela preferia não sair, porque ela queria assistir o filme, queria assistir o programa do Silvio Santos. Então, cada uma das pessoas tem prazer em alguma coisa. E o que é que te dá prazer? E a falta da leitura da Bíblia e da meditação diária pode indicar falta de prazer, quer dizer, a gente não se alegra em ler a Bíblia. Acha chato. Ai, ler a palavra de Deus, coisa mais chata, né? Então, assim como o prazer pela palavra revela a felicidade do justo, a falta deste prazer denuncia o coração idólatra, infeliz e insatisfeito. O que o pastor Judy Cleide Santos está dizendo aqui é o seguinte: se você se diz cristão, se você aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, e você não tem prazer em ler a palavra de Deus, tem alguma coisa errada. Tem pessoas que fazem assim, olha, eu sempre leio a Bíblia, mas quando eu estou com um problema, quando eu tenho um caso de doença, quando eu estou preocupada, eu não consigo ler a Bíblia, então eu não leio. Então, meu irmão, se você está passando por essa situação, você tem que orar a Deus e pedir misericórdia, porque nós temos que ler a Bíblia em todo o tempo, que é a palavra do nosso Deus. Então não dá para dizer assim, eu tô com uma pessoa internada ou uma pessoa doente em casa, não tenho tempo para ler a Bíblia. Eu tô com muito trabalho para fazer. Nossa, você não sabe.
não dá para ler a Bíblia, não tenho tempo. Então, assim, a gente vai priorizando tantas coisas que acaba não fazendo o essencial, que é se dedicar à palavra de Deus. E aqui o texto diz que quando a gente não se interessa pela palavra de Deus, nós estamos sendo idólatras, quer dizer, estamos colocando outra coisa no lugar da palavra. Então, o que eu amo mais que a palavra? Eu amo mais trabalhar, eu amo mais cuidar de uma pessoa doente, eu amo mais bater papo, eu amo mais ficar na internet, eu amo mais ir para escola, eu amo, enfim. Eu sei disso porque eu faço parte de um grupo de leitura da Bíblia. E não é incomum as pessoas desistirem de ler a Bíblia com a gente. É um grupo de leitura da Bíblia em um ano. Inclusive, se você tiver interesse em ler a Bíblia em um ano conosco, é só me falar no particular. Então, não é incomum as pessoas abandonarem o grupo. Aí eu pergunto, o que aconteceu? Por que você não quer mais ler a Bíblia com a gente? E a pessoa diz assim, é porque eu estou sem tempo. Não é incomum. Então as pessoas realmente não priorizam a palavra. Então, cultivar o hábito de ler e meditar na palavra de Deus é essencial para a vida do adorador. Como ter prazer na palavra de Deus? É uma pergunta que não quer calar. E o pastor Judy Clay diz que é assim, santificando as papilas gustativas. Então, como ele usa uma metáfora aqui, uma ilustração, como se a gente tivesse papilas gustativas na alma. Porque na língua, nós temos pequenas saliências que vão permitir que a gente sinta o doce, o salgado, o amargo. Então, a gente pode sentir o sabor de um chocolate maravilhoso, para quem gosta de chocolate, graças ao funcionamento do nosso paladar. Então, a palavra de Deus é doce como mel. É isso que diz. Então, assim, aquilo que você acha mais gostoso de comer, a palavra de Deus é como se fosse. Então, se você não sente este prazer, esta alegria, essa satisfação na palavra de Deus, você tem que avaliar as suas papilas gustativas da sua alma. Porque tem alguma coisa errada naquilo que você coloca o seu prazer. Então, aqui o texto está dizendo que a gente tem que santificar o nosso prazer, aquilo que nos dá alegria. Cultive o hábito de ler a palavra, até que você possa dizer, como está lá no Salmo 119:1, teus testemunhos são meu prazer e meus conselheiros. Então, é fundamental que nós possamos fazer esse aprendizado, sabe? Nem sempre é fácil aprender a palavra de Deus, a leitura. Às vezes nós temos uma tradução que é difícil, não conhecemos as palavras, mas nós temos que ter um preparo, se sentar, anotar, procurar o dicionário se não sabe, para poder realmente aprender, meditar de dia e de noite. É como se você estivesse se formando para ser um carpinteiro, um marceneiro, um advogado, um médico, seja lá o que for. Você precisa todos os dias ir àquela aula ou ir àquela oficina para você ir aperfeiçoando. Se você não for e não praticar, você não vai se tornar um bom profissional. É a mesma coisa assim em relação à palavra. Às vezes é difícil, não é fácil não, porque a gente coloca muitas coisas no nosso caminho, mas a culpa não é do diabo não, a culpa é nossa. Nós é que não temos responsabilidade suficiente com a palavra de Deus. Então, nós temos sim que encontrar prazer na palavra de Deus, porque é ela que vai nos amparar, nos ajudar, nos acolher, nos admoestar, nos colocar no caminho certo e nos mostrar quando estamos nos desvirtuando do caminho do Senhor. Então, nós temos que se agarrar nessa palavra e meditar assim, de dia e de noite. Bom, o nosso manancial termina assim. Se você ainda não tem prazer na lei do Senhor, que tal começar a santificar suas papilas gustativas hoje mesmo? Então, hoje é o dia para que você possa iniciar aí o seu deleite, a seu prazer e a sua alegria na palavra do Senhor. Persista, não desista. Você vai chegar lá. Eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal.
com o meu abraço de ursa. E lógico, né? Ah, me lembrando sempre que em 2021, ó, ninguém solta a mão de ninguém. E agora sim, a nossa palavra de ordem que é saudades.